Chegando o 21º. Ó. GP. Ó, sente o cheiro. Nós estamos no GP, Grupo Primo. Sente o cheiro de dinheiro, ó. É cheio de dinheiro aqui. Ó, aqui, ó, cheira dinheiro. É cheio de dinheiro. Bom, aquele cafezinho expresso sempre. Bom dia, boa tarde, moça. Tudo bem? Tudo bem, querida? Olá, boa tarde. Com o Júlio, né? Hã? Tá, com o Com Thiago. o Thiago, com o Robson. Obrigado. Boa tarde, senhores. Tudo bem? Boa tarde. Como é que vocês estão? Bem, e você? Joia? Joia. Aproveitar vir aqui, filar um café do primo, né? Você pode ficar à vontade aí. Ele já deixou pago, Tá né? pago, exato. Não, tá pago por ele? Então pronto, então tá valendo. Se ele pagou, tá valendo. Deixa eu ver aqui, Maurício. Quem nós vamos escolher aqui, ó. Um latte macchiato, Maurício. Teoricamente. Põe aqui. Vira pra cá. Chumba. Não tem outra Azulzinho. coisa pra fazer. É azulzinho? Azulzinho não é gelado? Não, azulzinho, ó. Aperte o botão azul. Porque senão, pessoal, Caramba, ele instrui qual botão apertar. Gostei dessa maquineta aí, Maurício. Cara, eu acho que você podia comprar uma pra academia. Ah, verdade. Pensa em receber as pessoas com uma maquininha dessa? Eu acho legal, Maurício. Vamos falar pro pessoal das Três Corações, ó. Manda uma dessa pra gente. Se vocês não mandarem, eu vou amaldiçoar vocês. É esse aqui? 2, 3 horas. É esse, né? Equaliza o conhecimento. Eu, você, Fabrício, Vou estragar esse aqui, Maurício. todo mundo lá. Sabe que o Acabar todo mundo desenvolvendo. primo ele é meio mão de vaca, né, Maurício? Todo cara que trabalha com investimento é mão de vaca, não adianta. Agora, sabe o que eu vou fazer agora? Por baixo que tira. Você tá tirando por cima. Meu medo é assim, a gente é com a licença e tal, e aí na hora Qual que você quer? vai dar um Esse aqui, problema. ó. Eu vou misturar os dois. Havana. Nossa. Quer que se lasque. Coisa aqui, ó. É tipo um pão de mel, né? Sei lá. Que botão tem que apertar? Azul também, Maurício. Não, meu medo é. As cápsulas. Mas eu digo por expertise da turma. E você, qual que você vai querer, Maurício? Eu vou já fazer o seu aqui, ó. Qual que é o seu? Pega um cappuccino mesmo. Tira. Cappuccino aqui, ó. Clássico. Aço, cappuccino. Só fica ali de você. Pega o de cima. Eu vou ouvir você, só me lasco. Para. Pronto. A outra semana. Meu, olha o cheiro. É de doce de leite? Nossa, cheio de doce de leite. Vai ter que estar sempre É, Maurício. Estamos aqui no Grupo Primo. Nós temos duas missões. Missão número 1. Saber como é que estão os meus investimentos. Olha! Tudo bom? Maurício, tudo bem? Chegou o homem. Renato, como que você E aí, tá? Robson? Tudo bom, Renato? Como é que Tudo você bem? tá? Tudo ótimo com você. Avisa o Thiago que eu tô aqui e tô esperando vocês. Legal, vou lá Pra quem não avisá-los sabe, já. Pessoal, quem não viu nos outros vídeos, o Robson, Tudo bom, pessoal? ele é o responsável pela gestão aí do meu patrimônio financeiro, né? As Do costas dinheiro. desse cara devem ser fortes, hein? Por Porque quê? pra aguentar segurar tanto dinheiro assim, ó. De tanta gente, né, Maurício? Ah, É só o muita seu gente. já. que teria bloqueado. E aí resolver esses casos. Tem, Maurício. 3 gotinhas. Três Faz tempo que eu não gotinhas. tomo café, hoje eu não durmo. Não, dá, mas meu ponto Vamos lá, é. 3 pontinhos contados. Nada como um bom químico. Né? Mas eu acho que você também daria pra um bom químico. Não, jamais. Jamais. Piadinha velha, né? Piadinha velha. E você, o pior é. Prova. Nossa, é gostoso, cara. Esse aqui é o de. Tem gosto de doce de leite mesmo. Bom pra caramba. Já, 3 corações, lembra de nós. Já misturou aqui? já Maurício. Já misturei, tá misturado já. Obrigado. Bom dia, querido. Boa tarde, hein? E você já almoçou? Ah, De repente você já almoçou? já almocei. Ah, então é boa tarde. Boa tarde. Já almoçou também? Já, tá vendo? 11h30 é meu horário sagrado do almoço. Semana que vem. Isso é de lei, né? É de lei. Vou te pegar o feijão. E aí, Maurício, umas placas Eu do duvido você saber o que é aquilo ali, ó. Aquele ali, cara, foi um negócio que botou o Steve Jobs pra fora da empresa. iMac. Um homem obcecado nem sempre é compreendido. Nem sempre é compreendido. Ele tinha uma ideia que pra época não era a melhor ideia. A ideia
Pra galera entender o que eu tô falando, tá? Steve Jobs, ele teve 2 momentos na Apple. Um primeiro momento, quando ele criou o iMac. E qual era a teoria dele? Um computador ao qual você oferecia serviços. Você tinha um computador, só que os serviços eram pagos lá dentro. E aí ninguém queria comprar. Por quê? Porque existia um concorrente dele que vendia esse serviço, a Microsoft. Então as pessoas podiam comprar o computador que quisessem e compravam o serviço da Microsoft. Ah, eu quero Windows, eu quero Word. E aí, meu irmão, isso aqui foi um micaço na época. Ele continuou na mesma ideia, eu ainda vou criar um produto ao qual as pessoas não comprem produto, comprem serviço. E ele saiu da presidência da Apple na época. Voltou para a Apple e aí ele criou, qual foi o primeiro best-seller da Apple? O iPod, aonde ele vendia o serviço de música. Depois do iPod veio o iPhone. E hoje o iPhone, que fez da Apple a empresa mais valiosa do planeta, vem sendo uma empresa mais do que centenária como a Coca-Cola. Qual é o segredo dela? Ela é toda travada. A Apple, você compra o telefone e você também tem que comprar o serviço, porque você tem que comprar os produtos dela. Pega os aplicativos, pega mais espaço, pega tudo. Eu tenho um iMac. O iMac, você também tem que comprar os produtos dela. O senhor é um daquele ali, só que em modo gigante. Modo gigante. Legal? Então, às vezes, a tua ideia pode ser a ideia mais genial, mas às vezes não é para aquele momento, para aquela geração, para aquele momento da tua empresa. E aí você se sente um gênio incompreendido. Mas a tua genialidade também tem que acompanhar o flow da empresa que você atua. Ah, meu chefe é uma anta, eu já mandei ele falar isso e ele não consegue entender. Talvez a tua ideia seja excelente, realmente, mas pro flow daquele momento não se aplica. Existe uma frase que diz: de boa intenção o inferno tá cheio. E eu sei que às vezes você tem boa intenção, mas não é assim. Bonito esse escritório, né? Bonito demais. Tô vendo as fotos. Por que a gente nunca recebeu? 50 milhões de streams. Preciso ver. Do Spotify. 50 milhões de streams. Nem sei quanto tá no nosso lá. Também não tenho muita noção, mas é bonitinha essa plaquinha. É. E a gente já ficou muito no topo, hein? Quando a gente estava focado nos podcasts, a gente ficou 1 ano no top 1 na categoria esportes. Esporte, brigando com todo mundo. Cara, olha como que era a plaquinha antigona. Olha como era antes de 100 mil inscritos. A gente já pegou ela assim, ó. É. Eu não acho que esse aqui é antiga, não. Eu acho que esse aqui é mais nova, Renato. Também tô achando que é mais nova, sabe o quê? Que é Do do Caicão. Kaique. Não ia ser do Primocast. Pintas é novo. Será que é O nova? YouTube assim? mudou. Nova assim. Bonitinha, cara. Faz sentido ela menorzinha. Agora, antigamente era foda. Olha como é que era de Mas 100 mil será que a de inscritos um antes. milhão tá assim Olha de 100 mil agora? inscritos como é que era antes, Marcelo. Será que a de 1 milhão tá assim agora? Pô, a nossa é assim, ó. É. A nossa é assim. E a gente falta pouco pra bater 1 milhão e mais outros 2 canais. O Cara NTV, que é o nosso de cortes, e o Masterclass, Isso né? aí, respeita nós, porque o bichão, ó. Primo Rico é da época que a placa de 100 mil era assim, ou seja, muito antigo. E a gente tem a mesma quantidade de inscritos que eles. Graças a vocês. Parabéns, pessoal. Obrigado. 22 top 3, 22 top 3, 2021 campeão, assim, de verdade. Quem é que vence o Thiago Negro de maior influenciador de finanças no Brasil? Cara, Não tem como não, velho. investimentos, cara. De investimento, não tem como, velho. Não. Ô, Investe, cuidado. Vocês às vezes acabam fazendo com que quem ganha é quem faz mais campanha. Tem que ser um negócio legal. Não tem como se o Thiago Negro não vai ser o maior influenciador do Brasil de investimentos? Não conheço ninguém que vai passar ele. Cara, Outro cara que eu gosto muito também é o Raul. Conhece o Raul? Investidor Sardinha? não. Bom pra caramba, Eu gosto dele acompanho também. muito o Raulzão Charlão. é top. Charlão top também, gosto do Charlão também. Charlão da massa. Gosto do Thiago Reis. Thiago Reis, ó, Raul, Thiago Reis, Charlão. Deixa eu ver outros. Tem um cara que é muito antigo, que fala há muito tempo, que é o Gustavo Cerbasi, ele é muito legal. Ah, ele é um É monstro. pô, monstro.
Julinho, E aí, gigante? como é que você tá, meu irmão? Tudo Bem jóia? demais. Tranquilo, e você? Irmão? Posso colocar a lapela aí em você? Pode, claro que pode. Rapidinho. Coloca aqui. E Mauricião. Julião. Já comeu, Julinho? Vamos mastiguei um negócio no caminho. Amado. Tá difícil, né? Mastiguinho, Eu comi um cookie negócio- fitness. Você comeu um cu? Do Thiago. Ah, você comeu o cu do Thiago? Cookie Não, você fitness. comeu o cu do Thiago? Cookiezinho fitness, pô. Já viu aquele corte lendário do Ramon? Eu chego pro Ramon e falo assim, tá tudo bem, filho? Eu tô, acabei de comer um cookie. Já viu? Não. Mano, é lendário. Como que não tá bem, né? Eu chego pra ele, mas não é isso. É. Só que Os caras de memes fazem assim, né? É um corte, a gente tá lá nos Estados Unidos, aí eu falei, aí, filho, tá tudo bem? Ele fala, tá, pai, agora eu acabei de comer um cookies. Aí o que acontece? Os caras cortam o kiss. Ele só cookie. Toda hora eles colocam isso, mano. Tô bem, pô. Acabei de comer um cookie. Pô, É tipo isso, entendeu? Como vai estar mal, né? Como é que vai estar? Como que vai estar mal? E o lixo aqui, moço? Do lado de lá. Aqui, ó. Obrigado, amiga. Ai, ai. Renato, evolução dos investidores. Portfólio. O que seria isso, Maurício? Deixa eu fazer uma entrevista. Evolução. Vou perguntar pro Thiago hoje. Cadê os caras? Cadê os caras? Hey man! Ô, vem cá. Me explica. O que é grão? Grão é a nossa gestora. Explica pra galera que não entende. O que é gestora, o que é corretora. Você sabe que as pessoas, por exemplo, olham, por exemplo, XP e falam assim. Vou dar um exemplo. O Maurício chegou e falou assim, pô, Renato, eu queria muito trabalhar com a Portfel, só que eu já trabalho com a BTG. Eu falei, o que tem uma coisa com a outra? Sabia que muitas pessoas me mandaram mensagem seguinte, pô, Renato, eu queria fazer parte da Portfel, só que eu tô na XP. Talvez falte pra gente explicar para as pessoas o que é uma gestora, o que é uma corretora, Tá, legal. a escada aqui. Cara, boa pergunta. Não é? Olha só, no mercado financeiro é assim, ó. Você tem bancos e corretoras, certo? E no banco, eles emprestam dinheiro, mas você também pode investir por lá. A corretora, ela é o seguinte, é como se fosse um mercado, e dentro desse mercado você tem vários produtos diferentes. Então você chega lá no mercado, você quer comprar, sei lá, um chocolate, você tem várias marcas diferentes, não é? Então a gente tem na corretora vários investimentos que a gente pode escolher. Então você tem a XP, que ela tem vários investimentos que você pode escolher. O BTG tem vários investimentos que você pode escolher. Dentre esses investimentos, você pode comprar produtos de renda fixa, tipo investir num CDB, alguma coisa assim. Ou você pode investir num tesouro direto. Ou você pode investir num fundo de investimentos, certo? Esse fundo de investimentos, ele é gerido por alguma gestora. Então, quando você entra lá na plataforma, você tem vários fundos. Você tem lá fundo, sei lá, Valora, fundo, sei lá, qualquer gestora que existe. Essas gestoras são pessoas que pensam e tomam decisões do que fazer com o dinheiro. A gente tem Da onde enfia esse dinheiro para o dinheiro voltar para o investidor? Isso, a gente tem uma gestora. Essa gestora é a Grão. Tá. Ela hoje é uma das maiores gestoras do Brasil. A gente tem mais de 150 mil cotistas, ou seja, investidores. Então essa gestora, ela tem um fundo e esse fundo qualquer um pode acessar hoje na XP ou no BTG, por exemplo. Qualquer um. Então a gente tem a gestora. Aí, quando você tem uma conta numa XP, você pode fazer tudo sozinho. Só que você também pode ter alguém te ajudando numa XP, que é um escritório de investimentos. Um escritório de investimentos é a Portfel, por exemplo. A Portfel, ela pode cuidar de você na XP, ela pode cuidar de você no BTG, pode cuidar de você no Safra, no Santander, no Itaú, no Bradesco, em qualquer lugar. Então a Portfel é o nosso escritório que cuida do cliente aonde ele estiver. Entendeu? Uma pergunta, a XP, ela tem atendimento direto ao cliente? Tem atendimento direto. Mas esse atendimento direto ao cliente, ela também gera spread, assim como geram as corretoras, Os escritórios os de escritórios de gestão? igualzinho. Ou seja, então não tem muita vantagem ou desvantagem em cima O disso, que é né? spread, para quem não entende? Tá. Comissão. Comissão. É tipo assim, ó, imagina que você está no banco, o gerente do banco não tem meta. Ele vai bater a meta para ir para Cancún e tudo mais. Quando você está numa corretora e você tem um funcionário da corretora, ele também tem meta. Só que a meta dele geralmente é atrelada a vender produtos também para ele ganhar o PLR dele. Um escritório de investimentos de agente autônomo geralmente também tem meta e ganha comissionamento. E de novo, não necessariamente isso é um problema, porque tem gente que não vai arregaçar com o cliente, mas tem gente que vai arregaçar com o cliente, né? Então você tem sempre a pessoa ética e a pessoa antiética. Mas quando a gente não tem conhecimento de investimento, não dá para saber se a pessoa está fazendo isso ou não. Agora,
Na Portfel, a gente não ganha comissão. Quem Entendeu? aí já teve um gerente de banco que vendeu título de capitalização para você? Cara, ele te lascou. É isso, por exemplo. Ali ele arrebenta na meta. Título de capitalização, hoje, só se vende pro cara que tá na forca, precisa de dinheiro emprestado, o cara fala assim, eu vou te emprestar o dinheiro. Mas você tem que fazer... Isso. Toma isso aqui. Porque, meu irmão, título de capitalização é uma coisa que não tem menor... E você sabe que isso nem pode fazer, né? Porque a venda casada no banco é proibida. Mais fácil. Mais fácil? Pô, eu conheço a pessoa que ontem fez isso. Ontem. Essa semana, muito louco. Na hora que eu peguei o carro da minha mulher, falou assim, mas pô, me ajuda, eu consigo baixar essa taxa aqui, faz um seguro residencial, não sei o que e tal, é baratinho. Cara, é sempre esse papinho, O escambo. Você sabe que teve uma pessoa que veio aqui, eu não sei se eu te contei essa história, veio uma menina aqui um dia desses, uma menina não, é uma mulher, e aí ela chegou com uma grana para investir, cliente grande. E a gente falou, qual que é a sua história? Ela falou, vou te contar. Pô, meu pai era um cara super bem sucedido, ganhou uma grana, trabalhou, se aposentou. E aí pegou toda a grana da aposentadoria dele, chegou no banco e foi investir lá com o gerente. O que seria um cliente grande pra galera entender? Mais de 10 milhões de reais. Aí chegou lá, botou mais de 10 milhões de reais. Na verdade, botou 14 milhões de reais. E botou a vida dele, né? A vida dele. Porque é um homem que trabalhou a vida inteira, pegou essa grana e botou a vida. Botou a vida inteira. Então é o tempo dele. Então, fruto de todo o suor, sei lá, daqueles dias, das noites mal dormidas, do estresse que ele passou, juntou todo esse dinheiro, chegou lá no banco e falou, olha, eu vou precisar desse dinheiro em breve, então eu quero que você invista em algo conservador para mim. Daqui a um ano e pouco eu vou tirar. Investiu, a gerente botou lá a grana, passou esse um ano e pouco, aí ele pediu para tirar, chegou na gerente e falou, eu quero tirar. Aí a gerente falou assim, pô, não dá. Falou, por que não dá? Porque se resgatar agora você vai perder 2 milhões. Aí ele falou, vou perder 2 milhões? Como assim? 20% do patrimônio, por exemplo. Exato, porque tinha um investimento pré-fixado na hora errada. E aí ele falou, como assim, você tá louco? Vou perder 2 milhões? Eu pedi ao conservador? Ele falou, não, mas é que se tirar agora o mercado tá ruim. Resumindo, essa pessoa começou a gritar lá na agência, ficou louco, teve um ataque cardíaco. Aí foi pro hospital, chegou no hospital, passou lá um dia, 2, aconteceu? Morreu. E aí a mulher que chegou aqui, chegou e falou assim, então esse dinheiro que eu estou vindo investir é o dinheiro do meu falecido pai, que acabou de morrer por causa disso, entendeu? Então assim, cara, parece que é só, é uma taxa melhor, não é? Não, isso aí é muito importante. É a vida. É a vida. Você sabe por que ele teve um troço? Porque naquele momento, quando ela falou isso, a indignação, a revolta dele era tão grande porque ali estava a vida dele. Às vezes, a aposentadoria, o dinheiro que a pessoa guardou a vida inteira, você foi genial nisso. Ali, meu irmão, tá cada dia que ele passou de raiva, insônia. O cara trabalha às vezes num cargo executivo, o cara não tem final de semana, viaja. Eu trabalhei com uma pessoa, eu trabalhei com um CEO que antes de trabalhar na empresa que nós trabalhamos juntos, ele trabalhava numa indústria que a sede ficava na Europa. Então, ele não tinha vida, cara. Voando o tempo todo pra lá, e de volta, e de volta, e de volta. Sabe o que é você? Você faz assim, 12, 15 viagens por semestre pra Europa. A primeira é legal, né? Aí da segunda pra frente. Não, e assim, né? Enfiado no escritório, foi pra Europa. Tá, chegava, enfiava no escritório até 10 horas da noite, ia pro hotel dormir. Acordava no outro dia, 7 horas da manhã, enfiado no escritório até 10 horas da noite. Cara, o cara pega um dinheiro desse no final da carreira dele e fala assim, agora eu vou ser feliz. E aí dá o que deu, né, mano? Pra você ver, né? E aí, é mais ou menos contra isso que a gente luta hoje. Bom, Grão, gestora de fundo. Isso. Então se você entrar na XP, no BTG ou no Inter... Todas elas têm fundo. Eu tenho investimento em fundo. Isso. Você vai escrever fundos. Você vai ter vários fundos. Um deles é Grão. Grão Fundo de Previdência. Você tem lá o nosso fundo. Que, inclusive, é o fundo previdenciário. Exato. Que inclusive está batendo, enfim, o CDI largamente nos últimos tempos. Portfel. Portfel é o seguinte. Você já investe por algum lugar, a gente cuida do seu dinheiro lá. Só que sem conflito de interesse, entendeu? Você pode ter um investimento no Bradesco, no Santander, por exemplo, exemplos de bancões, no BTG ou na XP, exemplos de corretora de bancos de investimentos. Exatamente, exatamente. Assim como o seu caso, você tem dinheiro numa corretora e tem dinheiro no bancão. Tem dinheiro no banco e a gente consegue visualizar tudo e você nunca passa dinheiro pra gente, é a sua conta. A gente ajuda lá. Né? Mais uma última pergunta. E para ser cliente do Portfel, qual o mínimo que ele tem que ter investido ou o mínimo de aporte?
Cara, a gente tem dois tipos de clientes que a gente atende. Você tem o cliente que tem patrimônio e o cliente que não tem patrimônio. O cliente que tem patrimônio, a gente atende a partir de 100 mil reais. Então assim, se a pessoa tem mais de 100 mil reais guardados, a gente já atende ela na Portfel. Por mais que o nosso cliente médio tenha 1 milhão de reais, a gente atende a partir de 100 mil reais. Agora, se você não tem patrimônio, mas você tem uma renda, tipo você é um advogado, você ganha 50 mil reais por mês, 60 mil reais por mês, mas você não tem dinheiro guardado, porque você gasta e ganha a mesma coisa, a gente tem o planejamento financeiro. Onde faz um planejamento. Isso é muito bom. Então a gente faz um planejamento financeiro de vida para você, para que comece a sobrar mais dinheiro, para que você comece a investir. Então leve em consideração seus sonhos, seus objetivos e tudo mais, e aí você vai sair dessas reuniões com um diagnóstico financeiro para você e sua família seguirem, né, basicamente. Então eu tenho 2 vídeos para você hoje. 2? Uma proposta. Primeiro, eu quero entender como é que está a minha carteira. Certo. Segundo, Mauricião, que tem um valor investido que faz dele um cliente da Portfel. Só que ele não tem ninguém cuidando do investimento dele. Até agora. Então eu tenho uma proposta para Você você. tá maluco, me arrepiei. Sabe o que? Eu tenho uma proposta para você. Você colocar na tela o investimento atual dele hoje e entender o que faz sentido e o que não faz. Vai ficar top. Porque a realidade minha é muito diferente da galera. Mas talvez a realidade do Maurício é muito mais próxima de uma galera. Você topa, Maurício, abrir tudo? Ixi, calma. Lá ele. Abrir tudo para nós? Para todos nós? Primo, você é bonitão, tá, mas calma. Calma aí, né, cara? Vamos com calma, um de cada vez. Calma. Eu não posso falar nem pagar um café porque ele já pagou. Eu já paguei o café, né? Já tomando. Ah, eu gostei, vamos lá. Vai Não, ser uma um bom ideia desafio. boa. A gente pode pegar os seus investimentos, já joga na nossa ferramenta, ver quanto que rendeu nos últimos tempos e aí em cima disso a gente começa a otimizar tudo isso. A gente faz um dever de casa e te mostra o que seria o ideal para você. Uma coisa que me ajudaria muito é a questão do planejamento também. Ah, vamos fazer um planejamento financeiro também. Até Vamos fazer um porque- planejamento Meu copo sério? tá sempre furado. Cara, vamos fazer um planejamento também. Legal. Já vou pegar, vou chamar o Vitor aqui, pra gente também fazer uma reunião de planejamento com ele. E aí ele explica um pouco mais que planejamento. Então, Tá bom. nós temos hoje 2 vídeos. O primeiro, qual vai ser o primeiro? Minha Cara, carteira. primeiro eu te mostrar a sua carteira, porque Como é que tá o negócio, né? boas cara? notícias, né? A gente sempre Good quer boas news, good notícias. news for us. Será? Será que Good as news. Eu tô nas for us. costas de carregar tanto dinheiro do Renata que é sempre... Robson, eu passei e peguei uma opção aqui. Enquanto o primo foi pra lá, Renato, se tocar um alarme, tá aberto. Não é só uma porta. Só uma porta? Olha lá dentro, ó. Não, As mas é só barrinhas. isso aqui, ó. Acaba aqui, ó. É um espelho, é um vidro, ó. É tudo ilusão. Ilusão cacete, tá lá dentro das barras de ouro, Maurício. Vai lá, ó. Tá lá dentro das barras de ouro, velho. Mas ó, o negócio não é profundo assim, ó. O negócio para aqui, ó. Renato, eu duvido você saber o que é isso daqui. Microfone? Parece um microfone. Peraí. É muito legal fazer essas coisas com você, cara. Microfone do Silvio Santos? Que é isso? Essa é a varinha do Harry Potter. A vassoura, a varinha não, a vassoura do Harry Potter. A Nimbus 2000. Foi a mais rápida da... Putz, cara, nossa, você ia me dá 100 alternativas, velho. Eu assisti uma, Um vídeo. uma das, como é que é? Não é sequência, qual é o nome que dá? É, quando você tem vários filmes. Você assistiu um dos 7, 8 filmes que tem. Exatamente, eu assisti o primeiro. Então, é Porque o meu exatamente filho, esse que que aparece. hoje tem 26 anos de idade, era criança e adorava. Esse é exatamente o primeiro. Quem que é esse aqui? Loucura essa faquinha, hein? Aí você já tá Essa é a pensando, Master né? Sword. Aí você já... Rapaz, o Maurício adora me sacanear. Ele me deu isso aqui e falou assim, Renato, o que é isso? Aí eu olhei. Pô, você não sabe o que é isso? Não, aí eu achei que era tipo um microfone igual do Silvio Santos. Ah, não! Você- Mentira! Juro. Aí ele falou pra mim que isso aqui era a varinha do Harry Potter. Eu vassoura. falei, meu irmão, você me dá 100 alternativas. A Pô, Nimbus 2000, é a Nimbus cara. 2000, cara. A mais Você tá rápida louco? que Eu tinha, assisti né? uma... E essa daqui? Essa você sabe. Ah, óbvio. Não, essa aqui não tem. Não, isso é da minha época. Você até não te colocava aqui, ó.
Aí, ó. Aqui, ó. Olho de Tandera. Olha de Tandera, esse aqui é o Esse é bebê. louco, Né, mano? Cara, olha. Olha essa, Não, essa olha daqui essa é- daqui, Maurício. Não, Esse é do Tandera. esse aqui é o rolê mais legal que você tem aqui, é esse aí. Isso é loucura, né? Não, de tudo, Não. deixa eu ver, só me confirmar. Não, de tudo que você tem aqui, o rolê mais legal é esse, É, cara. né? Não, Falando tá legal, louco. tem uma coisa que eu não te falei lá de casa, que hoje a gente tava lá vendo a nossa casa, né? Ah. Mano, eu mandei fazer um leão de 4 metros de altura. Madeira? Não, de. Resina? Não é. Não, é. Ai, cara. Não é nem prata nem ouro. Qual que é o outro? Bronze. Bronze. Um leão de bronze, de 4 metros de altura e 6 metros. Ele vai custar um apartamento esse leão, velho. Custa. Mas onde ele vai ficar? Na entrada da casa? Vai ficar na entrada da casa. Meu Deus do céu. Naquele jardim. É que não dá muito pra você ver que tinha um monte de Mas coisa na entrada em cima. da casa. Na entrada da casa, no jardim. Vai virar turismo do Vai ser do- a casa dos do caras leão. parados. Casa do Puta, leão. vai ser louco, hein? Vou te mostrar o leão como ficou. Tem que pedir a senha pro Leão pra entrar na casa. Olha aí, ó. Vai ficar assim, ó. Aqui você tem o. Ah, tu tá doido pra pegar aquele... Pega. Não, aquele ouro. Aqui, ó. Se liga, esse aqui, ó. Olha aqui. Isso aqui é uma pessoa, tá vendo? Uma Olha o pessoa. tamanho dele. Louco. Nossa. Aí aqui eram os moldes do leão. Cara, loucura vai ser. Quem é o cara que faz isso aí? Ranilson é um cara com uma história de vida do Nordeste, um cara Tem que sofrido. contar a história dele depois, quando ele entregar esse leão, velho. Mano, é de chorar a história Tem dele. que contar a história do cara. Mas vamos lá. barra de Tá ouro, né? preparado pra ver a sua carteira? Eu tô preparado. Nossa, Caicão. Putz, chegou, Dia cara. 13, você tá na minha casa. Já não tem pra fugir. Dia 24 13. horas. 24 horas comigo, você sabe? Que hora você acorda? Eu acordo. Mas você chega quando eu já acordei ou não? Não, a gente tem que chegar... Na hora que eu acordo? É. Na hora que eu acordo? É. Tranquilo, só chegar às dar bom 6h30. Então a gente vai ter que acordar 4h30 aqui 4h30? pra ir pra lá, pra casa dele. Posso dar uma dica de ouro pra você? Quem vai? Eu e o Lucão e a equipe. Tá. Porque eu moro num boulevard, né? E nesse boulevard tem um hotel. O ideal era você dormir lá. A gente já pega daqui, já acordando com, Ah, já acorda. com a cara destruída, pegando a van e vai embora. 6h30, cardio. Cardio, vai pegar um dia de cardio. Mas vocês vão ter que fazer também, né? Não, a gente faz. Tem que Todo dia você faz fazer. cardio? Hã? Todo dia você faz cardio? Não todo dia, mas nesse dia eu vou fazer. Eu sei que eu vou fazer. Com certeza vai fazer. Caicão. E a gente vai treinar perna nesse dia também. Eu sei que vai cair perna. A gente vai mostrar o resultado da carteira do Cariani, cara. Será que ele tá preparado pra isso? Não sei, será que tá bom o negócio? Será que tá bom? Tem que tá bom, Sei, né? cara, Senão mas Porque a vai gente embora combinou que ia aí. mostrar se tivesse bom ou se Eu não vou tivesse, pegar né? a espada do Thundercats ali e sair cortando a cabeça cara, de todo mundo aqui. Mas você entende que investimentos, eles oscilam. Ixi! Tá preparando, você tá preparando o campo. É, calma. importante falar aqui primeiro. Não, calma. calma. É importante, vamos falar sobre isso, de verdade agora. Você é um cara... Aumentou a frequência Aí o cardíaca. momento que Quase não... 50 já também. Quase 50 anos. Lembra- Você tá- lembra- Não, cara, a gente precisa entender o seguinte, ó. Você é um cara maduro, vivido. Você sabe que investimento não é só uma linha reta. Investimento é emoção. Faz assim, dá uma osciladinha. Às vezes. Cara, nem de montanha-russa eu gosto, cara. Não, mas ninguém Eu vou gosta no quando Play vai pra lá. Center, o máximo que eu vou é na Montanha Encantada com a minha filha. No Esse máximo. negócio disso aqui, cara. Não, pode acontecer. Vai ter um. Assim, ó, pode ser hoje, pode não ser hoje. Mas já tô te preparando. Vai ter um dia que você vai chegar aqui e eu falar assim, cara, preciso te falar, não foi tão bom assim esse mês, mas faz parte da estratégia. É pontual, mas É. quando você pega um longo prazo, assim, sempre tá pra cima. É exato. Você tá preparado? Não, tô te preparando psicologicamente. Vai ter um mês que não vai ser Ainda tão não foi legal. bom, não foi bom esse preparo. Não foi bom, né? Robson tá aí? Robson tá aí. Por isso que o Robson passou reto. Quando o mês for ruim, eu posso jogar Reto agora. assim, ó, mesmo. Quando o mês for ruim, eu falo assim, cara, você passa uma com o Robson, tá? Depois de conversa. Fecha a porta e acabou. E aí? Cara, ó, só pra atualizar, quem é o mais novo papai da turma aqui, ó? Parabéns! Sou eu mesmo. Menino, Obrigado, menino. qual o nome dele? Bernardo. Grande Bernardo. Tá dormindo, Robson? Oi? Você tá com olhando esse olho meio fundo. Tô dormindo pouco, tô dormindo Entendeu? pouco. O Robson veio pra falar com você, cara, porque ele tá agora na fase lá com a esposa dele, né? Tá cuidando bem. Tá? Tá segurando as pontas aí. Porque nasceu agora, né? Nasceu Quanto tempo tem? 16 dias. 16 dias. Acabou de nascer. Esses dias, cara. Dá pra ver pela olheira. É, dá pra ver um pouquinho, né? Mas Dá eu pra ver consegui, peloteira, faz eu parte. consegui fazer uma boa apresentação aqui. Mostrar pra vocês aqui, ó. Puxou mãe, né, lindão? Meu Deus, você é muito lindo, cara. É, tava estranhando, achei uma criança bonita. Seu primeiro filho? falei, ué. Meu primeiro filho. É bom demais,
É muito bom. Meu é muito Deus bom. do céu, só quem é pai É uma sabe. sensação indescritível, né? Nossa, nós viajamos essa semana aí, Chega. eu e o Thiagão, nós viajamos. Ontem eu cheguei, ela veio correndo, pulou no meu colo. Vamos brincar, papai, vamos brincar. Sim. Você voltou, papai? Ela falou, é bom demais. Que delícia, né? Bom Não, demais, né, o cara? problema agora é voltar, né? Pra rotina, né? Porque se acostuma ali no dia a dia, muito gostoso. É muito bom. É muito bom. É muito Bom, bom. cara, ó, eu já preparei o Renato. Falei que assim, tem momentos que a gente não pode controlar tudo. Sim, A economia sim, é louca, verdade. a gente vive no Brasil, cara, aumentou IOF, aí subsídio de eletricidade, taxas lá em cima, loucura acontecendo, eleição daqui a pouco, Trump metendo pau. Sim. Então eu já preparei ele psicologicamente, agora você pode... Thiago, o que vai ser dessa Selic que não para, cara? Cara, então olha aqui, ó, aqui é... Eita, nós, cadê aqui? Será que tá aqui no meu? Não, aqui, ó. A gente vai falar sobre isso também, tá? Na apresentação. Porque é Mas sim, preocupante Selic, essa Selic aí. com IOF, a Selic agora pode subir mais, entendeu? Ainda pode subir mais. Porque aumenta o risco do nosso país. A gente precisa pagar mais prêmio para poder captar dinheiro de fora, infelizmente. O problema é que uma Selic muito alta acaba impactando em alguns pré-fixados, né? Por isso que tem uma coisa interessante. Na sua carteira, boa parte do que foi alocado de inflação foi alocado por um prazo mais curto. Entendeu? Então isso daqui significa o seguinte, para você, isso aqui não vai impactar tanto. Para quem tem um prazo muito longo, isso impacta no curto prazo. Pô, porque recentemente aí na onda dos Você quer IPCA+, café, né? acabei de tomar, na onda dos IPCA+, aí que tava rolando, cara, tinha gente pré-fixando para 5 anos. Não, cara, mas assim, ó, só pra gente ressaltar, tá? Eu acho que é uma puta oportunidade. Não, também acho. Essa oscilação, na verdade, é Mas, melhor mas agora. até onde, para o pessoal entender, até onde os pré-fixados sofrem ameaça de uma Selic que não para de subir? Pra caramba. Por isso que não pode estar tudo lá, né? O Brasil é imprevisível. Eu posso trazer esse insight no meio da apresentação, quando a gente for falar de pré-fixado, Renato. Eu acho que é muito... Esse ano você acha que a Selic fecha em quanto, na tua visão? Então, eu vou falar sobre isso na apresentação, mas acho que tem a questão do IOF que o Thiago trouxe, que significa mais arrecadação, passa uma imagem ruim, né? E significa que o governo precisa arcar os custos com mais impostos, infelizmente. Então, uma mensagem ruim. Tá? Mas o que o mercado tinha precificado até antes dessa notícia, até inclusive após a última reunião do Copom, do Banco Central, que a Selic talvez estava com um pace ali de talvez de manter nessa faixa de 14,75 ou chegar a 15, mais ou menos isso. O que vai ditar isso, eu acho que é esse burburinho agora em relação ao F, mas mais do que isso, a inflação dos próximos meses. Tá? 14,75 mas uma para taxa- 15, 14,75 para 15. 0,25, 0,25, né? Tá, não, beleza, 14,75 para 15 e a inflação esse ano você acha que vai ficar em quanto? Tem um boletim que o Banco Central divulga semanalmente, Sim. tá? Onde todas as instituições financeiras colocam algumas previsões. Expectativa é de 5,50 mais ou menos até o final do ano. Ou seja, acumulado de 12 meses de 25, mais ou menos 5,50. E isso obviamente está acima da meta, né, estipulada pelo Banco Central, pela CVM, que é de mais ou menos 3% ao ano. Tiagão, explica pra galera o que é Selic, o que é taxa Selic, eu acho importante. Cara, Selic é... Porque o pessoal vê no jornal isso e às vezes não sabe. Selic é o seguinte, ó, ela rege toda a economia, basicamente. Quando você vê o William Bonner, né, que falava, pô, a taxa Selic subiu. O que significa isso? Significa que ficou mais caro pegar dinheiro emprestado. Quando fica mais caro pegar dinheiro emprestado, a economia gira menos. Porque imagina, eu sou empresário, cara, eu tenho grana, eu tenho 15% ao ano que eu posso investir sem risco. Eu vou investir numa fábrica nova, numa franquia nova, no meu negócio, ou eu vou ganhar 15% sem risco? Vou botar uma grana aqui, sem risco, e aí eu não invisto, então eu não contrato mais, então eu tenho mais gente desempregada no país, então eu tenho menos gente consumindo. Se o governo baixa a taxa, cara, eu vou falar, para que eu vou investir a 2% ao ano? Melhor investir no meu negócio. Aí eu invisto numa loja nova, contrato funcionários, o funcionário tem uma renda, ele compra mais, então como ele compra mais, as empresas vendem mais, eu giro economia. Só que isso daqui faz o quê? Mais gente com dinheiro faz os preços subirem, porque mais gente está comprando. A inflação sobe. Aí o governo, para segurar a inflação, faz o quê? Sobe a taxa de juros para a gente comprar menos. Aí o preço começa a ficar controlado. Então a economia fica fazendo isso. Mas no geral, taxa de juros alta, que é a taxa Selic, por muito tempo, é ruim, cara. As economias elas deixam de crescer. É loucura isso daqui. E o país, nosso, como é muito desregulado, a gente precisa pagar muita taxa
para poder captar dinheiro de fora, porque a gente tem muito risco, ninguém quer investir no Brasil e a gente tem que pagar muito alto. Então é um pouco disso que acontece, cara. Agora, ó, só para avisar aqui vocês, ó, a gente faz periodicamente reunião com os nossos clientes para mostrar o desempenho da carteira de investimentos deles. Mesmo quando a carteira está boa e mesmo quando a carteira está mal, porque a gente precisa acompanhar tudo e o nosso cliente sempre tem a transparência de tudo que está acontecendo. Então, vocês vão participar aqui de uma reunião real, porque o Renato de fato não sabe como que rendeu a carteira dele. A gente vai mostrar pela primeira vez faz 2 meses e meio mais ou menos. 2 meses e alguns dias, exato. E nós tínhamos combinado, Thiago, se a carteira estivesse indo mal, a gente ia fazer uma reunião online. O que será que aconteceu aqui? O cara desse Ai, tamanho, muito bom, muito bom. Essa foi genial. Hoje, né? Não tá com o Júlio hoje. Se me trouxeram, Maurício, aqui a notícia é boa. Renato, logo de cara eu tô colocando a rentabilidade dos últimos meses. Então, em azul, são as 2 instituições que a gente tem conta hoje, uma corretora e um banco. Né? Então, a gente começou o relacionamento no final de fevereiro. Começamos os ajustes, as conversas. Né? Então, o que a gente percebe? Em março e abril, a gente tem uma rentabilidade. Quando você coloca isso, um é o bancão. Banco e embaixo a corretora. Exato. Deixa eu só fechar aqui, só pra gente entender. Ó. A gente começou o relacionamento aqui. Isso. Não. Então, daqui Cinza é o a nosso. gente trabalhando junto. Exato. Aqui é você antes da gente. Exato, isso. Certo? Isso. Azul antes, Isso. cinza com a Portfel. Isso. Então você começou aqui, essa é a rentabilidade com a gente, aqui é antes de Pra nós. entender, sem mudar, sem mudar a instituição financeira. Exato. Eu estou no mesmo banco, estou no mesmo banco e na mesma corretora. Exatamente. É só uma questão mesmo de gestão de patrimônio. Mesmo. Vamos lá. Né? Então, eu até coloquei aqui uma média de rentabilidade nos meses trabalhados, ela ficou de 1,57, então é uma média boa. Né? Ela está acima da média anterior. Né? E por quê? Como que a gente chegou? Caramba, abril a gente pegou 2%. 2%. 2%. O que aconteceu? A gente vai passar item a item. Estou interrompendo Mas demais. É importante mostrar. 2% é agiotagem. É quase um agiota. Então, aí Renato, eu entrei em linha com o que o Thiago O falou. Maurício se achar. Entrei em linha com o que o Thiago falou. Pô, você vai investir mais no seu negócio ou você vai investir no mercado de capitais que vai te pagar 2%, 1,5% ao mês? Aí você começa a fazer conta. Né? Exatamente, Maurício. Aquela marca lá que a gente ia comprar já vai começar 2 vezes. Mas esse que é o ponto, você começa a ter muita grana. Você começa a ter uma taxa de juros muito alta, você começa realmente a pensar. Por quê? Porque para investir num negócio, ele tem que ter muito potencial de valorização para justificar o seu tempo nesse negócio, sua dor de cabeça, seu trabalho, Não, né, faz velho? sentido. Sua carteira antes estava com esse desenho e hoje ela está dessa forma. Passa item a item, mas vamos colocar em evidência alguns pontos importantes aqui. Acho que um ponto que a gente tinha batido bastante, inclusive o Thiago passou que ele estava investindo muito pesado, são os títulos vinculados à inflação. Estão com um prêmio estão ainda com um prêmio muito bom, né? E a sua carteira era muito carente. Né? Não sei se você lembra, a gente falou o seguinte, que no mercado brasileiro, qual que é a estratégia ou qual que é o ativo ganhador no mercado brasileiro? A inflação mais 6. Lembra disso? Lembro. Né? E nós só tínhamos 16, 17% de inflação na carteira. Hoje nós estamos com quase 37, 36,5%. Tá certo que a gente também pegou uma onda boa também, né? Pegamos, a gente Pegamos já uma conseguiu. onda boa, um momento também. Né? Não, com certeza. A gente conseguiu aproveitar esse momento de mercado, né, de juros elevado, que propiciou a gente a capturar uma taxa de inflação, mas um ganho real ali muito bom. Tá? Então vou destrinchar um pouquinho o que a gente fez. Né? Então, a gente basicamente aumentou 20% de exposição à inflação. Né? Através de quais ativos? Principalmente títulos públicos. Com vencimento de 4 a 5 anos, né? Todos pagando acima de 7,70, todos. Alguns estavam pagando 7,90, 7,80. Eu peguei um exemplo bom, tá aqui, ele acaba mostrando como que a gente chegou a uma taxa tão elevada nos últimos meses, né, de rentabilidade, muito maior que os meses anteriores. Né? O que aconteceu? Então a gente pegou o Tesouro IPCA pagando IPCA mais 7,76, né? Nesse mês, só nesse mês, esse ativo rendeu 3,20%. Ou seja, então a gente pegou a sua carteira, a gente dobrou o que você tinha de posição em ativo ligado à inflação. Sim. E isso daqui foi muito bom porque o que a gente dobrou rendeu 3,20% só nesse mês. Ou seja, fizemos um movimento acertado, entendeu? No momento certo. Né? No momento Certo. importante. Exatamente. E como que a gente chegou nesse valor de 3,20? Pô, mas peraí, nenhum ativo está pagando isso. Aí que entra a marcação a mercado. Lembra que o Thiago falou? Estou investindo a longo prazo, a médio prazo, porque quando os juros baixar, eu vou ganhar muito dinheiro. Meu título vai estar muito valorizado no mercado. O que aconteceu agora, Renato? Isso aqui é o que a gente comprou lá atrás.
Hoje, se você entrar no título no site do Tesouro, não está pagando mais isso. Tá pagando quanto? 7,35, 7,40, está oscilando um pouquinho. Mas você vê que Mas ainda tá bom, hein? ainda está muito bom, mas só uma sensível veja queda já tem um resultado muito bom. Mas veja que ainda tá bom, mas não dá mais para investir na taxa que você pegou. Exato. Que foi 7,76. Entendi, é como se a gente tivesse pego a crista da onda. Exato. Você pegou 7,90. Tem 7,90 na sua carteira também. Tem 7,90. Tá. Então, isso aqui foi essa rentabilidade, né, dos títulos vinculados à inflação. E um prazo curto, tá? 2029. Se fosse um prazo mais longo, essa marcação aqui seria muito maior. Tá? Mas num prazo muito mais longo, num cenário de Selic avançando, poderia impactar negativamente? Pode impactar tanto positivamente quanto negativamente. Selic baixando, você ganha bastante dinheiro. Muito. A volatilidade na marcação é positiva, que foi o caso. Agora, uma Selic maior, indo para 16, 17, os títulos pagando acima do que você comprou aqui, por exemplo, inflação mais 8, aí você teria um problema. Tá? O Thiago, como investidor profissional, ele tem apetite a essa volatilidade. Pode balançar, pode ficar alguns anos negativo, que para ele não tem problema. Ele conhece dinâmica de mercado, conjuntura econômica. Mas para alguns clientes não faz sentido, que vai tirar o sono dele. Tá. Então, pegar prazos mais curtos, a gente reduz a volatilidade. Tá? E geralmente quem pega prazos muito curtos são investidores profissionais e também empresas, enfim, instituições financeiras. Porque elas ganham dinheiro com isso. Né? Exato, ela faz uma operação curta. Compra em um momento que ela acha que a taxa vai começar a cair, enche o pote, né, compra muito dinheiro e realiza. Juros baixou, ela vende tudo, coloca o dinheiro no bolso, paga para os acionistas. Vai lá. Quando você vai no banheiro, deixa eu só olhar um negócio aqui no pulso do Thiago aqui. No pulso. Aqui, ó. No pulso. O meu Acto, cara, esse aqui é um Acto Outlander animal. Isso daqui, cara, é um relógio de um empreendedor brasileiro. Você conhece o Thiago? Conhece, né? Ele é muito legal. Olha que legal. Esse relógio, aliás, essa marca é muito interessante porque ele faz lançamentos de coleção limitada, sabe? Limitada, né? Tipo 150 unidades, 300 unidades. Essa aqui é impossível comprar, por exemplo. O Shibata, ali da CIMED, fez um design bonito também. Ele que trabalhou todo o design do relógio, né? Não desse, é um outro que ele fez, mas que eu também tinha e dei de presente pro Netão aqui. O Netão veio um dia e falou, nossa, eu queria muito esse relógio, queria comprar, não dá mais. Eu falei, pô, tô. Dei de presente, Você curte relógio? Pra caramba. Não sabia não, cara. Eu tô usando só esse aqui, porque é um que dá pra usar em São Paulo. Sim. Pô, você mete um Rolex, um Patek, os caras arrancam seu braço fora, velho. Corta o braço, mais fácil Corta do que... o braço fora, nem pensa duas vezes. Você tá maluco, cara. Você não gosta de relógio? Gosto. Gosta? Gosto, mas eu não gasto muito não. Eu tenho 3 bons relógios. 3 bons relógios só. Mas não sou muito de... Entendi. Mas gosto. Uma curte, né? Eu sou meio... assim, né? Não nesse ponto, mas... Entendi. Só conta rapidinho como que era o chinelo do seu tio. mas Só rapidinho. Por quê? O meu tio foi o homem, talvez um dos mais mão de vacas que caminharam por essa terra. Por quê, cara? Ele era um italiano, como diz o meu pai, chamava ele de italiano carcamano. Ele trabalhou de repositor de supermercado a vida inteira. Bem, imagina, meu pai me teve muito velho, já. Então, ele foi repositor de supermercado a vida inteira em São Paulo. E a vida inteira ele trabalhou no mesmo supermercado. E ele ia a pé trabalhar. Só que, se lembra daquela época que telefone valia dinheiro? Sim, claro. Sim. O meu tio, sendo repositor do supermercado, ele tinha mais de 150 linhas telefônicas. Que isso, velho? Não, mas ele não era um repositor do supermercado. Isso é o que ele dizia publicamente. Essa era a fachada dele. Não tem Ele como. fez o seguinte, tudo o que ele ganhava desde garoto, ele guardava. E ele lia muito jornal, ele ouvia muitas coisas. Então, quando começaram a falar que isso ia ser bom, ele saiu comprando. Cara. Mas ele comprava tudo, ele fazia... Cara, uma vez eu fui, tinha panetones no armário dele. Os panetones embolorava e ele não dava nem... Sério, cara? Que ele ganhava. O meu tio era terrível, cara. Mas e o chinelo dele que eu queria saber? Porque ele só andava de chinela havaiana. Ele nunca comprou um sapato na vida dele. Ah, que isso, cara? Tô falando, velho. Sério? E aí, quando um dos lados do chinelo gastava, porque às vezes não gasta simetricamente, ele pegava outro par de chinelo, mas ele não vendia esse. Não jogava esse fora. Por exemplo, o direito comeu.
Ele mantinha o esquerdo, trocava o direito pelo esquerdo e usava o chinelo. Ia Que trocando. isso, cara? Nossa, que Sério. loucura, cara. Não comprava comida. Não, Ele que isso? Não comprava comida, por exemplo, no mercado, os vegetais que sobravam ele pegava, as coisas do supermercado ele pegava, ele nunca comprou comida. Cara, é porque tem dois jeitos de ficar rico, né? Um é você ganha mais que você gasta. O que ele E outro ficava é gastando. não gastando. E outro é gastando menos que você ganha. Né? Tipo, tá gastando. é a mentalidade dele, não gasta nada. Ele morava numa casa enorme, certo? Aí parte da casa ele alugava para pessoas que ele conhecia. Com isso ele monetizava em cima de tudo. Nossa. Na ida e na volta dele, do trabalho, ele pegava papelão em lata. E ele teve família, seu tio? Hã? E ele teve família? Não, nunca casou. Putz, cara, é o Porque- que eu tava me perguntando. Não, nunca casou, nunca teve mulher, nada. Caraca. Mas, assim, a família brinca, discute essas coisas e tal, quanto que é. Mas, assim, ele se aposentou como repositor de supermercado. A família estima, porque ele foi vendendo depois as linhas telefônicas no tempo certo. A família estima que ele tenha um patrimônio aí de 50, 60 milhões de reais como repositor de Como supermercado. repositor do supermercado? Cara, não foi repositor, as coisas que ele foi fazendo com o dinheirinho desde como ele começou. É bizarro, né? É velho? igual a história do zelador. Mas ele né? não viveu, velho. Mas ele não viveu, ele não viveu, velho. Ele não viveu. Ele veio nessa vida. Que loucura, né? Pra guardar Não dinheiro. viveu, não curtiu. Tem um zelador que faleceu e descobriu uma herança de 8 milhões de dólares na conta dele, como zelador. Um A cara família que- descobriu? Só quando ele morreu. Uma família descobriu 8 milhões de dólares de herança que ele deixou para os outros. 8 milhões de dólares, é um cara muito famoso. Era zelador, meu tio- engraxate e tudo. Meu tio, a gente era assustador, assim. Cara. Pô, que loucura. O homem mais avarento que andou nessa terra. Eu tinha feito ali um... Olha que interessante, ó. Você pega e, velho, quando você investe, você sabe que está aqui o começo e o final está aqui. Então, no final, você vai ganhar essa rentabilidade Isso contratada. eu entendi, claro. Perfeito. Minha dúvida é sobre a pré-fixação. Como é que eu posso resgatar algo que está pré-fixado e ainda manter toda a minha lucratividade dele? Perfeito. Porque imagina Onde que... está o pênalti? Tá aqui, ó. Você, se você for resgatar aqui, vamos supor que aqui seja daqui 1 ano, aqui seja daqui 2 anos. Se você for resgatar aqui, você investiu aqui, então você pode resgatar mais ou menos de acordo com como estiver o mercado. Se a taxa de juros tiver subido muito, o seu título não vale nada. Por quê? Porque você garantiu uma taxa de 10% ao ano. Aí o mercado foi agora para 20% ao ano. Você vai olhar e falar, caramba, eu prefixei a 10%, só que qualquer um pode investir a 20% hoje. Seu título vale pouco, não vale? Porque qualquer um pode investir melhor. Então, se você for resgatar agora antes da hora, você vai tirar aqui embaixo. Agora, se o mercado foi para uma taxa de 5% ao ano, só você tem uma taxa de 10%, ninguém mais. Então, se alguém for comprar o seu título, você precisa vender ele por um preço muito mais alto. Então, você venderia aqui em cima. Isso eu entendi. Agora a pergunta é, se eu resgatar esse título numa era de juros alto, compram? Vão comprar? O governo é obrigado a te dar liquidez. Por isso que a gente Por investiu... isso que é interessante essa Sim. modalidade. Porque Exato. se a iniciativa privada não vai fazer isso. Então, aí que é o problema. Quando você faz na iniciativa privada, Ela vai te dar um pênalti. cara, você toma um spread bem grande. É o pênalti. Exato. Por isso que é Exato. melhor, cara, você ficar no tesouro, minha concepção. Você entendeu onde estava a minha dúvida? Porque eu estava com a cabeça... Seguinte, cara, você está resgatando isso antes, tem que haver um pênalti, que é o spread. Mas eu entendi, o título público meio que blinda você disso. Já existe o spread que tá na tela, você vê hoje, entendeu? Ele Agora é uma pergunta, leiga. Por que as pessoas, então, não focam apenas em títulos públicos e vão para títulos privados? Porque a atratividade de rentabilidade é maior? Lembra que a gente falou que o Por Brasil... que sofrer esse pênalti? Lembra que a gente falou que o Brasil ele precisa pagar uma taxa de juros mais alta para poder captar dinheiro dos investidores estrangeiros porque a gente tem muito risco? Quando você vai comparar um título público com um título privado, o título privado está competindo com o título público. E o título privado é mais arriscado que esse. Então ele paga um prêmio maior É isso. para quem investir. Tá bom. Então para atrair o capital, ele paga mais.
Exato. Então, é exatamente isso. Então, Por isso que todo mundo ficou maluco com esse tesouro que tava. Porque Exato. do nada eles estavam pagando taxas que a iniciativa privada paga. exatamente. É, Então, mais. esse prêmio embutido em títulos de crédito privado já não fazia tanta diferença. Pô, eu vou ganhar um pouquinho a menos com mais risco? Não, vou no título público. Entendi. O risco é zero, o risco é governo, quebrar. Tá? Então, então, você ganhou, basicamente, marcação. Você está ainda sendo remunerado aquilo que você contratou. E a gente vai manter teu vencimento. Tá. Tá? O que as instituições financeiras, como eu falei, investidores profissionais, o Thiago, instituições financeiras, elas utilizam esse artifício de marcação para ganhar muito dinheiro. Então, comprar milhões, bilhões, a títulos muito longos. Quando a curva de juros fecha, eles ganham a marcação, colocam o dinheiro no bolso, vende tudo. Aí paga para o investidor, paga para a instituição, enfim. Ganha dinheiro no curto prazo. Para o investidor tradicional, pessoa física, nossa, a ideia é manter o vencimento. Porque se você vender, o que você vai fazer com o dinheiro? Eu vou botar Vai um- investir onde? Entendeu? Vai pegar uma taxa menor? Faz sentido. Isso é a parte de inflação, tá? Que a gente falou, Renato. Parte pré-fixada. Nós só tínhamos 5,22. A gente tem hoje aí, respondendo a sua pergunta do início da conversa, quanto faz sentido a gente comprar pré, vender, com uma taxa de juros pré, de títulos do governo pagando quase 15%, 14%, emissões bancárias pagando 15%, pô, uma taxa excelente para a gente ter um percentual do patrimônio. Quanto? Entre 10% até 15%. Porque aí entra o risco, que a gente chama risco de oportunidade. Se a Selic subir muito, pô, eu contratei a 14, mas ela vai para 20, pô, eu poderia comprar um pré de 18, de 17. Tá? Então, sempre faz sentido comprar pré-fixado, tá? Prazos mais curtos, de 2 a 3 anos, porque tem mais risco, tá? Tem um percentual de até 15%. Acho que é saudável para as carteiras. Perfeito. Tá bom? Então, como que a gente constitui essa carteira também? Títulos públicos, né? Com prazo de 3 anos, né? Pagando acima de 14,30, tá? Emissões bancárias com prazo de 2 anos, pagando acima de 15%. A sua pergunta, pô, por que eu vou comprar um crédito privado se eu tenho um título público? Crédito privado, por ter um risco maior, ele tem um prêmio maior. E lembrando que aqui a gente colocou um prazo curto e valores dentro do FGC. O FGC é o Fundo Garantidor de Crédito. Então, ele te garante que se a empresa quebrar, você vai receber até Tem uma 250 mil espécie de reais. seguro ali, né? É bem Mas olha seguro. só, a gente pegou a mais de 14,30%. Sim. E agora, se fosse investir no mesmo título, estaria Exato. Isso é 13,4%. uma taxa de hoje, tá? Olha quanto que tá pagando hoje. 13,43. Já ganhou com marcação aqui no também. ano já. Exato. 1% parece pouco, mas em cima de um montante alto é muita coisa. Muita coisa. Muita coisa. Muita coisa. Não, e o mais legal é que é um ativo que não dá mais para pegar. Seu timing foi bom, né? O timing foi excelente. Dificilmente ele volta para 14,30, tá? Dificilmente. Aí, Maurício, talvez você pare e pense, cara, eu podia ter pego isso. Aí a gente vai olhar na sua carteira para ver se o pessoal aproveitou essa oportunidade ou deixou a crise da onda passar. Nem achei, mas... É isso, a gente precisa ver mesmo. E aí, às vezes, é a hora que você acaba conseguindo espremer um pouco mais o suco da laranja, entendeu? Você pega ali a laranja e dá uma apertadinha ali para tirar um pouquinho mais. A gente é bom nisso. Renato, acho que só para a gente fechar aqui, a gente falou muito de transparência, de metodologia de trabalho, né? O que a gente faz de diferente aqui na Portfel? Então, eu fiz questão de trazer um slide aqui para falar um pouquinho sobre isso, né? Então, que a gente sempre busca a melhor taxa, nenhum comissionamento vem aqui para a instituição, né? A gente trabalha com as mesmas instituições que você tinha conta anteriormente, não mudou absolutamente nada, só a gestão, né? E o que a gente conseguiu te devolver? Na verdade, o que a instituição te devolveu, visto que agora você está plugado em um serviço de wealth, de consultoria, né? Em março, a gente começou no final de fevereiro, em março voltou para ti R$2.000. Em abril, que foi um aporte mais representativo, foram mudanças mais representativas, R$11.000. Em maio, 3.200. Então, o total de devolução foram 16.000, quase 16.500 Só de comissões. Só de comissões. Isso é tudo comissão, cara, que não veio pra gente e que viria anteriormente. Se você entrar no seu extrato, vai estar lá extrato, Exato. cara, de devolução referente a esse investimento e tal, tá tudo lá. Só que, o que é o ponto? Essa devolução de 16 mil, na verdade, era para ser, assim, era para você ter pago muito mais de comissão. Porque imagina que quando o Robson vai te passar a taxa, ele pode passar essa taxa em vários níveis. E como a gente já não ganha comissão, a gente passa na melhor taxa já para você. Então a comissão que você está recebendo de volta é a comissão referente a esse spread, da nossa melhor taxa para o limite. Se a gente fosse pegar e passar na pior taxa, você receberia uma devolução Não, muito absurda. maior. Então só para assim, 16 mil é bastante dinheiro, mas Mas já foi podia ser muito 70. mais.
Exato, foi muito mais que você economizou, entendeu? Exato. Você recebeu de volta. Então, exatamente. Isso é muito top. Então, isso daqui nada mais é do que o valor remanescente que sobrou, porque a gente sempre vai Já prezar a melhor trabalhava taxa. na taxa mínima. Exatamente. Mesmo dando a taxa máxima, fica um resquício, que é isso daqui. É isso. Tá. Então, cara, olha só, qual a sensação? Qual a sensação, cara? Eu queria saber, queria que você falasse do coração agora. A sensação de você ver, cara, não uma renda passiva, mas um rendimento no mês. Quero saber o antes e depois, como é que ficou o meu cascalho aí. Cascalho, deixa eu te mostrar. Como é que foi o meu cascalho antes e depois Olha, agora? olha o sorrisinho dele ali, ó. Eu acho que da apresentação que o Thiago Robson fizeram aqui, ficam algumas leituras. Primeiro, a leitura da oportunidade. Você precisa ter um consultor do seu lado que esteja atento ao comportamento do mercado, porque o comportamento do mercado financeiro ele é volátil demais. Eu peguei taxas no Tesouro que hoje já não estão mais. Assim, 20 dias depois já não estavam mais. Ainda está muito bom? Está muito bom, mas não estão nas taxas que eu consegui. Então, primeiro ponto, a oportunidade. Segundo, a transparência. É óbvio que qualquer empresa ela vive de lucratividade. Então a prática do spread é uma prática totalmente racional e totalmente certa. Mas quando você tem um consultor que ele informa o spread, ele explica o que ele está fazendo e ele alinha contigo isso, está tudo bem, obrigado. Entendeu? E é uma grande dificuldade quando você tem o seu banco em bancão. O que é bancão, pessoal? Bradesco, Santander, Itaú, esses bancos grandes. Porque os gerentes são pressionados por metas e taxas. E essas metas e taxas acabam trazendo para o gerente um spread que ele vai ocultar de você. Ele vai vender a sua margem, ele vai vender o seu percentual, você está ganhando tantos por cento, mas o spread também está lá em cima. E eu acho que terceiro por último, né? Entender o perfil do investidor. Porque o Robson falou uma coisa que faz todo sentido. Quem é empresário e não é investidor profissional tende a ser mais conservador. Não quer ter dor de cabeça com o investimento, ele já tem dor de cabeça com a empresa. Ele não quer passar por, ele não quer ficar nervoso sabendo. Um investidor profissional, ele é sangue frio, cara. Ele consegue ficar um ano inteiro tomando na cabeça porque ele sabe que daqui 5 anos ele vai levar o dele no bolso. Entender o perfil do investidor. Mas, você sabe o que é muito mais cômodo, às vezes, para um banco ou para um gerente, alguma coisa? Jogar você lá embaixo no raso, que assim ele não tem dor de cabeça com você. Ah, você é investidor? Então eu vou te dar o limbo, porque assim você não vai me encher o saco. E aqui, o Robson sabe, eu sou um investidor de perfil conservador. Mas mesmo assim ele está lá, jogando com as carteiras, pulverizando o máximo possível para que eu seja um conservador que ganha dinheiro, não um conservador que tem o seu dinheiro congelado. Essa minha leitura faz sentido? Ah, perfeito, cara. Perfeito. Eu acho que é isso. É uma leitura profissional, né, cara? Porque assim, as pessoas... Uma leitura de um empresário que tem noção do mercado financeiro, mas é leigo. Não é porque você é um cara conservador que você vai aceitar não ganhar dinheiro né, por se colocar nessa posição. Porque o gerente às vezes fala assim, mas você é conservador, por isso... teve uma vez que num trimestre eu não ganhei nada, num semestre eu não ganhei nada. Mas você é conservador. Pô, não é possível, num semestre você ficar com o dinheiro parado 6 meses, vendo a inflação comendo ele. Aí é loucura, cara. Acho que quer ver aí, ó. Eu só vou mostrar, essa não precisa mostrar a tela, pessoal. Vamos falar de valores financeiros. Só para você ver a diferença, né? O que você acha? Então aqui eram os valores de fevereiro, a de uma instituição. Olha como aconteceu em março. Nossa, cara, como mudou. Janeiro, isso, se você pegar em dezembro, outubro, novembro, dezembro, você quer chorar? Pega outubro, novembro e dezembro. Outubro, novembro e dezembro? Pega, pra você ver. Engraçado que os câmeras, né, estão filmando carreira, mas estão tudo olhando pra carteira dele. Os caras todos. Pra uma delas ali. Pegando energia. Pegando energia. Em 2024, o que eu recebi de rentabilidade no ano de 2024, até maio, eu já dobrei a rentabilidade do ano passado. Isso é pesado, hein, Thiago? Acho que esse é um número que deixa muito claro.
para uma pessoa mais leiga como eu, por exemplo. Porque no final, um investidor moderado, um investidor não profissional, no final ele só quer aquela reta passada na linha e ele fala, tá, É todo um show. tá, terminando o show, passa a linha e me fala. Eu só quero ver o número Então, negrito ali. passando a linha ali, ó, no final, passando a linha, em 5 meses de investimento, esse ano, eu tive o dobro da rentabilidade que eu tive o ano passado. Então, se eu ganhei, por exemplo, R$1.000 no ano passado, a cada R$1.000 que eu ganhei de rentabilidade no ano passado, esse ano eu ganhei 1.900 em 5 meses. Agora, só uma coisa também. Não vão ficar mal acostumados. Não, Porque assim, realmente a gente pegou um timing, os astros todos se alinharam, né? A gente acertou tremendamente, o mercado aconteceu isso e tal. Mas olha, o quadro é otimista, cara. O quadro é otimista. O quadro é otimista. Uma ideia para vídeo. Arrumar um private diferente do que eu tô hoje. Ou ouvir para ver se eu tenho uma oportunidade melhor em outra instituição financeira, no que diz respeito a cartão de crédito, pelo meu volume de gastos, que depois eu passo para você, a valor investido e projeção futura de aportes e outras coisas. Ó, é importante o banco. Cartão, benefícios em relação a viagens, etc. Isso daqui vai ser importante para você. Cara, você não precisa, mas assim, linhas de crédito, etc. são importantes. E fora isso, cara, acho que plataforma também, cara. Sabe, porque você usa uns bancão, uns produtos feios, cara. Dói demais usar. Mexer, né? É isso. Ruim. É isso. Tá aí, É isso. fechado. É isso. Boa. Então, fechado. Então, esse aqui foi nossa primeira reunião, mostrando a evolução da carteira do Renato. E daqui a alguns meses estamos de volta novamente, acompanhando essa jornada aqui, que aonde vai dar não sei, mas temos um quadro muito positivo, como o Renato acabou de trazer. Estamos muito otimistas e é isso, 3 meses de muito suor, muito trabalho do Robson e deu tudo certo até aqui. Parabéns, Robson. Valeu, gente. Valeu, Renato. Obrigado pela confiança.